Então, beleza. Então, para a gente encontrar J, né? Se no caso aqui for PVC, o nosso tubo com certeza vai ser, né? A gente não está trabalhando com aço é ferro fundido é mais para a indústria. No nosso caso é PVC, instalações residenciais. O J, então, é uma função aqui, ó, do diâmetro. Então, a gente tem diâmetro de 75, 60, 50, né? Vai até 15 aqui, né? O menor. E vazão, tá? Então, a gente, para achar o J, a gente tem que entrar aqui do lado direito, tá? Para poder encontrar J, em função da vazão. A vazão é calculada em função da soma dos pesos. Então, essa tabela de pesos aqui, a gente já viu em sala de aula, a gente vai ver de novo essa tabela aqui, tá? Não se preocupem. Então, é 0,3 vezes raiz da somatória do peso, né? O peso que a gente utiliza para poder dimensionar, né, a nossa instalação. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, que é um exemplo bem simples, tá? Depois a gente vai fazer um mais difícil. Então, no exemplo 1, eu tenho uma instalação aqui. Então, ele está pedindo para a gente determinar as perdas de carga total e a pressão disponível no chuveiro. Então, o chuveiro aqui tá no ponto B, tá? Sempre quando a gente for fazer cálculos de pressão e perda de carga, a gente tem que nomear os nossos trechos, tá? Então, a gente tem que a tubulação é de PVC, de diâmetro de 25 milímetros. Então, já dimensionei, né? Sempre importante dimensionar antes, porque não tem como calcular a pressão se eu não tenho o diâmetro explícito, né? Dimensionado. Transportando uma vazão máxima de 0,45 litros por segundo. Nesse caso aqui, eu já dei o valor de vazão para vocês, tá? Então, eu não vou precisar recorrer a essa fórmula de vazão aqui. Se eu desse o peso, aí sim, aí vocês teriam que calcular a vazão, tá? Mas no caso, eu já dei a vazão. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, que ele é mais simples, depois a gente parte para outro, mais difícil. Então, eu tenho aqui as medidas, tá? A minha caixa d'água não está cheia, tá? Eu estou considerando uma situação crítica. Então, não sei se vocês já perceberam na casa de vocês, que quando a caixa d'água começa a esvaziar, começa a sair menos água no chuveiro, tá? Isso acontece porque eu tenho menos pressão de coluna d'água aqui, ó, tá? Então, eu estou considerando uma situação crítica, tá? Reservatório meio cheio ou meio vazio, tá? Tanto faz. Então, eu tenho as medidas aqui, eu tenho meio metro de água dentro do reservatório, o apoio aqui de 20 centímetros, tá? Esse apoio aqui, é importante vocês colocarem um apoio mais alto, de pelo menos 80 centímetros, tá? Que é o recomendável. 20 centímetros não dá muito desnível, né? Consequentemente, vai dar menos pressão aqui no chuveiro, porque o chuveiro, ele tá mais próximo, tá? Da nossa coluna d'água. Então, ele é sempre o ponto mais crítico da instalação. Se você calcular a pressão no chuveiro e atender a pressão no chuveiro, os aparelhos que estão abaixo do chuveiro, eles automaticamente vão ter pressão maiores, tá? Porque eu tenho um desnível maior. Então, eu tenho peças aqui, então, cotovelos, tenho 4 cotovelos de 90 e um registro de pressão, tá? Que é aquele registro de globo, tá? Não é o registro de gaveta, que não tem nenhum registro de gaveta. Então, ele é um esqueminha bem simples. Eu tenho aqui o desnível entre a minha lâmina d'água até o chuveiro é de 1,45 m, tá? Então, eu considero sempre na lâmina d'água, ok? Esse desnível aqui. Minha referência é sempre lâmina d'água até onde eu vou, né, calcular a pressão.
No caso aqui é o chuveiro. Então, a gente começa montando essa tabela aqui, ó. O trecho, que é de A para B, o diâmetro que foi dado no exercício e a vazão. Ixi, a vazão aqui tá diferente, né? Então, vamos só arrumar aqui. Então, diâmetro de 25 e vazão de 25 litros por segundo. Comprimento real. Comprimento real é a soma de todo o trecho aqui do tubo, tá? Então, daqui 20 centímetros, 1,85, né, 2,5, mais 1,70, mais 1,10 m, tá? Aqui eu tenho 2,10, menos 1, então eu tenho 1,10 m, mais 20 aqui, tá? Comprimento equivalente. Comprimento equivalente é as minhas conexões. Então, eu tenho 4 vezes 1,5. De onde que eu tirei isso? Então, tá aqui, ó. Joelho de 90 graus, diâmetro de 25, equivale a 1,5 m de tubo de mesmo diâmetro. Então, eu tenho 4 joelhos na minha figura. Então, eu coloco lá 4 vezes 1,5. E também tem o registro de globo, que vale 15 metros. Olha o tanto de perda que ele dá, hein? Ele dá bastante perda de carga. Tá? Então, voltando lá, eu tenho aqui, então, eu somo, tá? O 6, então o quadradinho 6 aqui é a soma do real com equivalente, tá? A soma do 4 e 5, tá? Então, eu tenho tudo isso aqui. O J, então a gente vem nesse ábaco aqui, ó. Então, eu sei que o diâmetro lá da figura é de 25 milímetros. A minha vazão é de 25 litros por segundo, ó. Então, 25, 0,25, né? Então, 0,25 litros por segundo. Então, aqui eu tenho 0,1, tenho 0,20. Então, 0,25 tá bem aqui, ó. Aí vocês vão marcar lá. Pã, pã. Então, eu faço uma reta. Eu traço uma reta aqui e acho o valor do J. E o que aconteceu aqui? Bom, achei que tinha entrado alguém. Então, com o diâmetro de 25 milímetros e minha vazão de 0,25 litros, tá? Eu traço uma reta até chegar em J. Não liga para velocidade aqui não, tá? A gente não vai usar velocidade não. Então, eu vou encontrar o valor de J aqui, que é mais ou menos, tá? Então, aqui, ó, 0,01, 0,015, 16, 17, 18. 0,018 metro por metro, tá? Que é a unidade da perda de carga unitária. Então, vem aqui na minha tabelinha, achei lá meu J, 0,018. Para calcular a P, que é a minha perda de carga total de entre A e B, tá? No trecho, então eu estou analisando de A para B, é J vezes L. Então, J vezes L total. Então, 6 vezes 7 vai me dar o ΔP aqui. Então, eu tenho 0,47 metro coluna d'água, que é a unidade, tá, que a gente vai trabalhar. A gente vai trabalhar em metro coluna d'água, e não em quilopascal. Sempre em metro coluna d'água. Então, para calcular pressão, né, a pressão final do chuveiro. Então, pressão final no chuveiro é igual à pressão inicial, lembrando que a pressão inicial é a minha pressão referente lá na lâmina d'água, mais o H, que é o desnível vertical entre a minha lâmina d'água até o chuveiro, menos as perdas de carga. Então, eu tenho aqui, ó, pressão inicial 0, desnível de 1,45, que está lá na figura, e a perda que a gente calculou agora. Então, a pressão final no chuveiro deu 0,98 MSA.
Essa pressão é uma pressão insuficiente, gente, porque a norma fala que em qualquer ponto de utilização a pressão tem que ser no mínimo de 1 MCA ou 10 quilopascais, né? Que é a mesma coisa. 1 MCA é igual 10 kPa. Então, eu não tenho um MCA, meu chuveiro não vai funcionar suficiente, né? Então, vai ficar aquela aguinha, né, meio rala, aí com o tempo, né, o chuveiro vai esquentar demais, eu vou ter perda, né, vou ter perda no resistor, meu resistor vai esquentar muito, vai queimar o meu chuveiro, né? Então, é um problema. O que que eu tenho que fazer, então, para corrigir essa pressão, tá? Então, eu preciso de mínimo de 1 MCA. É claro que tem chuveiros que precisam de mais, que precisam de 2, precisam de 3, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com o mínimo, vamos supor que né, é um chuveiro simples. Eu tenho que aumentar esse H aqui, ó. Eu tenho que aumentar o desnível vertical, tá? Ah, mas como que eu tenho que aumentar o desnível vertical? Aumenta o apoio, né? Em vez de colocar um apoio de 20 centímetros, como tá lá na figura, coloca um apoio maior, né? Ah, mas maior quanto? Então, é só fazer o cálculo ao contrário. Eu coloco pressão final como 1, que eu preciso. Pressão inicial é sempre 0. O H, então, é esse desnível aqui, ó. Eu quero saber quanto que eu vou aumentar. A perda continua a mesma. Então, o H ele tem que ser de 1,47, não de 1,45. Eu precisaria aumentar esse apoio no mínimo aí 2 centímetros para suprir essa demanda de 1 MCA. Ah, mas o chuveiro que eu vou instalar é de 2 MCA. Então, você vai colocar 2 aqui. Então, o H que você vai achar aqui vai ser de 2,47. Aí, você vai ter que subir mais 1 metro lá de apoio, tá? Sempre recorrer elevando o apoio da caixa d'água, tá, gente? Ah, mas eu não tenho altura suficiente para elevar o apoio. O que que eu tenho que fazer? Aumenta a bitola aqui, ó. Se você aumentar esse diâmetro, vai sair mais vazão. Consequentemente, você vai ter mais pressão aqui, certo? Pessoal, eu sei que é muita informação para vocês, tá? Eu vou pedir para vocês tentar refazer esse exercício que eu mostrei aqui para vocês. Aí, na próxima aula, eu vou fazer um exercício mais complexo, tá? Que vai envolver mais trechos. Então, aqui, ó, eu tenho esses trechos aqui com diâmetros diferentes, tá? Então, vou deixar esse exemplo aqui para a próxima aula, mas eu vou pedir para vocês refazer esse exercício para vocês entenderem melhor, tá? Porque vocês vão ter que fazer isso no projeto de vocês, tá? E outra coisa, eu quero que vocês me enviem os projetos. Eu não estou recebendo projetos de vocês, tá? Então, na aula passada, eu já pedi projeto, já pedi para vocês dimensionarem, tá? A próxima parte é cálculo de pressão, gente, tá? Então, a gente já teve quanto tempo de aula aí? Quase 1 hora, né? Acho que tá bom, né? Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Vocês podem habilitar o microfone, tá? Pode perguntar por aqui. Tá todo mundo aí? Hello! Acho que eu tô sozinha. Não, não, desculpa, eu recebi sim, recebi 2 projetos, tá? Não recebi 0, mas assim, tô esperando todo mundo enviar, né? Professora, o projeto é para enviar em DWG ou em PDF? Em DWG, Ah, sim, tá bom, obrigada. tá? Aí já vou postar nova tarefa para vocês lá, que é para já começar a fazer os trechos aqui, tá? Que eu preciso do esqueminha de vocês, da caixa d'água até o chuveiro, tá? Então, na casa aqui, que é só um exemplo, tá? Eu tenho aqui meu barrilete, né, na planta baixa de cobertura.
fiz o corte AA, tá? Na minha coluna aqui, ó, de água fria, água quente. Então, peguei aqui o corte aqui, peguei o pavimento superior, tá? Então, corte A, linha A. Então, esse corte aqui, ó. Então, para que precisa esse corte? Para a gente calcular a pressão no chuveiro, tá? Então, vocês vão me mandar, tá? O dimensionamento que eu pedi na aula passada e fazer esse corte aqui. Ah, mas eu não consigo fazer esse corte porque ele é meio isométrico, né? Não tem problema, tá, gente? Faz 2 cortes, faz planta baixa e corte, porque vocês precisam saber a distância aqui desses trechos aqui, ó, na horizontal e na vertical até chegar no chuveiro, tá? Pessoal, mais alguma coisa, mais alguma dúvida? Vocês estão tudo indo embora? Ah, tá, eu vou habilitar para vocês mandarem mais de um arquivo, verdade. Tá, em PDF. Não, tem que ser pelo Ava, Adriana. Bom, então tem um monte de gente aqui que falou que enviou, tá? Eu vou dar uma olhada então, pra gente poder avaliar. Pessoal, mais alguma coisa? Posso parar a gravação então?